Conversa no Café com Análise. Esse mês sugere uma discussão sobre um tema sensível, e aí, Gaio, eu estava lembrando de que há um tempo atrás, e tu como vem do jornalismo também, a gente tinha um certo tabu, né, um certo limite de que esse assunto, o suicídio, não era um assunto que deveria ser tratado de forma aberta e ampla, né? E talvez eu acho que naquele contexto, Gaio, mais antigo, talvez tivesse uma justificativa plausível. A possibilidade da palavra transitar era muito limitada. Hoje a gente tem a possibilidade de que a palavra transite de forma mais ampla. E isso talvez suscite que a gente consiga conversar sobre esse tema e consiga agregar elementos que são importantes na análise e na discussão. Então, a gente pode analisar o fenômeno de uma forma bem ampla, mas aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente tem uma região, inclusive, numa matéria que foi veiculada pela Veja, o título era Terra dos Enforcados, então, que é a região de Santa Cruz. Então, ali existe um nexo laboral muito grande com esse evento do suicídio, que eu acho que também merece a nossa atenção. Mas, de uma forma mais geral e ampla, para a gente começar a conversa, então vamos dar uma analisada, e aí, quem sabe, eu passo a bola para vocês, a Marzi possa contribuir com a gente, para a gente começar esse início de conversa sobre esse tema sensível, necessário de ser conversado e importante. E nós estamos no mês que foi gerado para isso, então vamos aproveitar esse gancho, Marzi, contigo. Bom dia, então. Eu quero assim, chamar atenção, basicamente, para um entendimento um pouco mais geral, na verdade, uma contextualização, talvez, que me parece, lendo diversos, né, estudos e lendo diversas realidades já publicadas, né, a gente observa que em diferentes lugares do mundo, essa questão do suicídio e regional, no nosso caso aqui, né, que tu chama atenção para a região de Santa Cruz, o suicídio, ele tem multifatores que levam a isso, né, mas o roteiro parece que envolve diversos aspectos, desde os individuais, né, do conjunto de moral e de valores culturais e das exigências também sociais, junto com uma mudança na lógica do trabalho mesmo e no significado do trabalho. Então, me parece que tem muito a ver, nesse contexto, tem muito a ver com, primeiro, né, todo o conjunto moral e de exigências sociais, de valores sociais, que aquele grupo carrega, né, é exigido, é colocado. Me parece também que envolve uma questão de falta de pertencimento, né, de identificação com esses valores, ou até uma superexigência em relação a esse paradoxo valorativo entre o que a sociedade, o que o grupo social me diz que eu devo ser e devo valorizar, e a minha falta de identidade com aquilo, né, e até uma certa descaracterização da sua identidade, né, porque se eu não consigo me adequar àquelas expectativas de ser homem, ser mulher, ser trabalhador, aqueles valores, se eu não consigo me identificar, eu crio uma espécie de um conflito de valores, né, entre o que o outro diz que eu sou e aquilo que eu sinto ou aquilo que eu quero ser, as minhas expectativas, os meus desejos. E junto com isso, uma questão, então, né, de não se sentir pertencendo, né, àquele grupo valorativo, não conseguir estar naquele ambiente em que pese possa existir algum acesso
No caso, viver, né? No caso do acesso, né? O caso das pessoas que, por um ou outro motivo, no ambiente estudantil ou escolar, ingressam nesses ambientes por alguma política social, por exemplo, como cotas, né? Uma coisa é acesso, outra coisa é sentir pertencimento, né? Então, me parece que o roteiro, né, vai trilhando esses caminhos, e acho que entra uma questão também da forma de organização econômica social, e aí eu estou falando do capitalismo, né? Por quê? Porque o capitalismo joga para cima do sujeito que ele está sozinho. Ele é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Ele é na natureza, com a natureza e com a vida como forças produtivas, né? Com o homem, com certeza, Marzi. Então, é um conjunto de situações que convergem, e eu acho que um fator importante da gente falar é a questão, não necessariamente da depressão, mas da desesperança, né? Na medida em que a pessoa ou não se sente pertencendo a esse mundo, né? Não consegue valorar aquilo, não consegue encontrar identidade de valores ali, né? E ela olha para um mundo que está dado, que as exigências são muito claramente estabelecidas, e ela não enxerga nada além disso, não enxerga nada do que possa lhe motivar a estar, né, a criar condições. Pegar um gancho nisso? Claro, vai. Deixou a bolinha assim, porque eu acho que tem uma questão, duas questões que eu acho que tu traz que são bem importantes, né? Primeiro, acho que esse aspecto multifatorial, assim, a gente não pode pensar no suicídio como uma causa, né? O que pode ter causado? Que é o que a gente se pergunta, né? O que causou esse suicídio? Né? As pessoas que ficam na volta, elas são impactadas, né? E aí esse é o aspecto que eu queria trazer. Além de ser multifatorial, o suicídio a gente nunca pode tratar como uma coisa individual, né? Ele sempre vai ser coletivo, né? Porque ele vai impactar nas pessoas que estão perto, que a gente chama de sobreviventes, né? E é interessante esse nome justamente nisso que tu está trazendo, né, Nazi? Os que sobrevivem ao suicídio são impactados enormemente, e eles precisam ser trabalhados também. Então, assim, ó, essa questão que tu traz, por exemplo, eu fiquei me lembrando justamente no pessoal ali daquela região de Santa Cruz, Venâncio Aires, tem um estudo bem bacana em Venâncio, porque o que acontece? São regiões ali de colonização alemã, e essa questão cultural, na cultura alemã, é muito forte. Esse falta de lugar, essa desesperança, porque com a indústria fumageira, que trouxe todo um formato de organização de trabalho ali que usa, né, na verdade, não sei se você sabe exatamente como é que é o processo lá. Eles pegam pequenos agricultores, né, as indústrias fumageiras. Então, eu tenho um terreno aqui, uma parte do minha cultura lá que eu tinha de soja, de hortifruti, e a indústria fumageira me fornece as sementes, e eles mesmos dizem, né, que fornecem os remédios, né, então, que são os venenos, e aí eles plantam, e a indústria fumageira pega a produção dessa. É uma espécie de terceirização, né? Então, esse modelo de trabalho é completamente explorador, né? E o que acontece? Algumas pessoas vão se endividando, elas vão se endividando, vão perdendo o controle, às vezes a safra não é boa, as pessoas estão adoecendo, e isso a gente continua vendo, né? Me permite contribuir um pouquinho aí, Rosângela, porque eu acho que vale a pena a gente desenhar, inclusive, para as pessoas que normalmente a gente tem uma lógica de publicidade, né? E na década de 70 se fez uma publicidade muito grande de que os produtores que encarassem essa cultura teriam uma vida completamente diferente.
Então, é aquela lógica de puxar, né, de pegar as pessoas para dentro de uma propaganda. Mas a realidade mesmo, que é a realidade, que é o que acontece lá, isso é limitado, isso não está na lógica da publicidade. E aí é importante a gente desenhar para as pessoas que a relação que acaba acontecendo com essas indústrias em relação aos produtores, além de ser uma relação brutalmente verticalizada, onde os pequenos praticamente não têm poder nenhum de barganha, ele, de uma certa forma, ele também denota a ausência completa do Estado de regular minimamente essas relações econômicas. E aí eu não quero entrar tanto nessa lógica brutal dessa colonização, porque ela é absurda, porque quem define, por exemplo, a qualidade do fumo, Rosângela, se a minha folha é boa ou não, é a empresa. É a fumageira. Não sou eu que defino. Então, eu posso ter uma folha classificada como A, que eu vi que é A, vai chegar lá, eles me dizem que é C e pagam C, e acabou. E eu não tenho mais para quem vender. Então, isso é brutal. Mas por trás... E aí é uma monocultura também. Isso, e por trás só denota também uma ausência completa de regulação do Estado em relação a essa brutalidade, mas também em alternativas econômicas de uma produção que pudesse ser alternativa. Ora, as pessoas não plantam só fumo porque elas adoram aquela cultura, é porque simplesmente o mercado e a própria sociedade estruturada pouca alternativa dá de viabilidade também. Então é preciso colocar essa questão não só do ponto de vista capitalista do indivíduo, que é o pequeno produtor, e da empresa, que é o grande interessado, mas e a sociedade? Não há outros alimentos para ser produzido, nós não teríamos interesse em outras culturas. Então, essa lógica é uma lógica que envolve a sociedade, e talvez por isso seja importante a gente colocar esses elementos, porque isso é fator de adoecimento. Vai, Gaio. Eu vou aproveitar, porque acho que tudo que vocês estão falando está numa cadeia associativa interessante, que tira a questão de uma causa só, não é? Porque, aparentemente, se a gente pegar a questão do agrotóxico, parece que existe não só um nexo causal laboral, mas também do próprio agrotóxico em si. Aí eu me pergunto sempre, porque não é todo mundo que se suicida, né? Não são todos que se suicidam nesse processo. Então, para nós, não é psicologismo. Existe algo, sim, que leva, e por trás disso, como vocês todos falaram, tem um processo de produção que é mortífero, que a pulsão de morte é dada pelo neoliberalismo, pela forma de produção que não acolhe, que explora demais na monocultura, como vocês colocaram, né? Outra coisa importante que tu falaste lá no início, que a gente não pode deixar passar, que diz de todos nós, é dar lugar à palavra. Eu nunca entendi por que não se podia falar, né? Porque a gente sabe muito bem que o que está em jogo é que o que se pode falar, talvez a gente não precise atuar. Isso a gente aprendeu com os conceitos de acting out, de passagem ao ato, né, que vem com Freud e Lacan, e o Lacan faz uma diferença de Freud, né, porque atuar é algo que é endereçado ao outro, esse grande outro, né, e que ainda é passível de simbolização. Mas a passagem ao ato, que classicamente é representada pelo suicídio, ela é uma falência total do simbólico, que é a não palavra, né? É o ato em si. E é muito difícil. Eu lembrei de trabalhos que a gente fez junto no Sereste. Isso é importante para a gente pensar o nosso lugar clínico, quando a gente reconhece uma tendência, uma ideação suicida grave, que pode sair apenas de um campo neurótico e ir para um campo de uma psicopatologia mais grave, a gente não tem como segurar sozinho. A gente precisa psiquiatria, a gente precisa da assistência social, a gente precisa escutar a família e ver o que pode fazer para dar um tempo, para reverter, que apostar na palavra, não é? A gente sempre vai apostar que a palavra possa dar um lugar para esse grande sofrimento do não pertencimento na vida, como a Marisa estava falando, porque é isso, né? Eu não pertenço mais à vida, essa vida não me acolhe, esse ambiente não me acolhe, seja por todas as questões que estão envolvidas, então a passagem ao ato se dá.